Desesperado por conta do ato de terror que aconteceu na última quarta-feira em Brasília, Jair Messias Bolsonaro já foi alertado que poderá ter a sua prisão preventiva decretada. O motivo? Os seus atos frequentes durante todo o ano contra a democracia brasileira, contra o Estado Democrático de Direito e as suas palavras, que inclusive foram repetidas pelo autor do ataque ao STF na última quarta-feira, podem servir de carimbo para mandar esse vagabundo golpista para a cadeia. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final, você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, o apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é este que aparece aqui no alto do vídeo para você e você pode colaborar, se quiser, quando quiser e se puder. Caso não consiga fazer a leitura aqui do nosso QR Code, porque vai estar vendo esse vídeo em um tablet ou em um celular, eu peço que você colabore digitando o nosso endereço de Pix, que é este que aparece aqui embaixo, ohistoriadoroficial@gmail.com. Muita gente tem perguntado o que é que vai acontecer com Jair Messias Bolsonaro depois dessa situação toda que aconteceu em Brasília e que lamentavelmente culminou com a morte de um rapaz. Eu tenho visto e ouvido muita gente fazendo piada aí com o rapaz que tirou a própria vida, mas eu não vou fazer piada com isso. Isso é uma banalização do que está acontecendo. A pessoa que fez o que fez, ela foi radicalizada, ela chegou no ponto que chegou porque foi convencida por figuras como Jair Messias Bolsonaro, Nicolas Ferreira, o próprio Eduardo Bolsonaro e vários jornalistas aí ligados a veículos como o Jovem Pan, como a própria Revista Oeste e outros influenciadores, de que a única solução que ele teria era esta. Que o Estado Democrático de Direito, supostamente, que a gente vive, segundo a análise deles, não é o ideal, que a gente vive sobre ali a gestão de uma Gestapo, que a gente vive isso, que a gente vive aquilo, e que, como disse a própria companheira dele, a única solução, na cabeça dele, era matar o ministro Alexandre de Moraes. Tudo isso é pregado pelo chamado Gabinete do Ódio, pela extrema-direita bolsonarista, que tem como seu líder principal o senhor Jair Messias Bolsonaro. E aí muita gente está me perguntando o que é que pode acontecer com ele. E a resposta é bem simples. Bolsonaro pode ter a sua prisão preventiva decretada. Por quê, Carlito? Porque o estado de soltura hoje do Bolsonaro representa um risco para a garantia da ordem pública. O Código de Processo Penal diz o seguinte no seu artigo 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de emprego gerado pelo estado de perigo gerado, pelo estado de liberdade do imputado. Traduzindo, a Polícia Federal e o próprio Paulo Gonet já têm informações suficientes para entenderem que o Bolsonaro, junto com a organização criminosa que ele lidera, tiveram um papel primordial na tentativa do golpe que ainda aconteceu em 2022 e nos fatos posteriores ao segundo turno da eleição em 2022, inclusive, a tentativa de ato de terror, que foi mal sucedida, ainda bem, para explodir um caminhão de querosene no aeroporto de Brasília. Se tentou também invadir a delegacia da Polícia Federal, e aí agora a gente tem esse novo ato, onde envolve de novo um indivíduo ligado ao bolsonarismo, que foi radicalizado ao passo de ter ódio da esquerda, ao passo de ter ódio do José Disseu, ao passo de ter ódio das instituições democráticas, e ao passo de ter ódio também do próprio ministro Alexandre de Moraes e do STF. O Código Penal, lá no seu artigo 29, fala sobre o chamado concurso de pessoas, que é basicamente o seguinte: quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a estes cominadas na medida de sua culpabilidade. Parágrafo 1º. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Ou seja, o próprio Bolsonaro pode ser apontado como indivíduo que fomentou esse tipo de ação. Até porque, em mais de uma oportunidade, ele fez aquilo que o Código Penal, no artigo 286, entende como crime, que é a chamada incitação ao crime. Artigo 286. Incitar publicamente a prática de crime. É crime. E ele fez isso em diversas oportunidades. Quando era presidente da República,
Quando era presidente da República, durante o curso da sua eleição ali, da busca à reeleição, depois que foi eleito presidente, que foi derrotado presidente da República, para não largar o osso, atentou de novo contra a democracia brasileira e tudo que a gente viu no 8 de janeiro de 2023 e os atos que aconteceram durante todo o ano, em específicos de agora, de 2024, que a gente tem acompanhado. Fevereiro teve ato, abril teve ato, algumas semanas atrás teve ato também em São Paulo, no dia 7 de setembro. Algumas semanas não, né? 2 meses atrás. Teve ato de 7 de setembro em São Paulo e as pautas eram sempre as mesmas. Atacar o STF, atacar o Estado Democrático de Direito e atacar, inclusive, a democracia brasileira. O que eu acho que vai acontecer, que muita gente está me perguntando, é o seguinte: Carlito, Bolsonaro será preso por causa disso que está acontecendo? Não depende de mim. Essa decisão depende das cortes responsáveis por fazer o pedido da prisão preventiva ou não. O meu trabalho aqui como um mero estudante de direito e operador do direito é conversar com pessoas da área, tirar dúvidas e trazer aqui para vocês, ó. A lei diz isso. Se a justiça vai fazer o que a lei diz, é outra coisa. A lei hoje diz que já existem elementos suficientes para se ter o pedido de prisão preventiva do senhor Jair Messias Bolsonaro. A prova são os atos contínuos que vem acontecendo. A tentativa de se evadir supostamente do Brasil naquela ida à Embaixada da Hungria sem comunicação nenhuma à justiça brasileira. Quando, inclusive, o Valdemar da Costa Neto foi preso e figuras do entorno do Bolsonaro foi preso, o ato de ataque à democracia brasileira, aos ministros do STF, ao STF e em específico ao ministro Alexandre de Moraes, ocorridos em fevereiro e em abril e em setembro. Então, tudo isso serve como instrumento para poder fazer com que pessoas como esse indivíduo que cometeu o ato de terror que a gente viu em Brasília ontem se sinta à vontade para sair das trevas, né, para sair das tocas ali. E como eu já tinha citado, inclusive, no meu Instagram, no meu Twitter, ontem à noite, este ato pode ter sido um ato de um agente solitário, né, como a gente chama de um lobo solitário, mas eu não acredito que será um ato isolado. Quem leu todas as mensagens dele, por isso, inclusive, que eu não mostrei no meu vídeo anterior as mensagens, não vou mostrar nesse vídeo aqui as mensagens, porque isso é uma maneira de você dar ali notoriedade a este tipo de criminoso, e o meu trabalho aqui não é dar notoriedade, a um agente do terror. Ao contrário, o meu trabalho aqui é trazer notoriedade para a discussão do campo democrático e o senhor Jair Messias Bolsonaro será responsabilizado. Escreva o que eu estou dizendo para vocês. Se existia qualquer tipo de pensamento do Dr. Paulo Gonet de tentar postergar para depois de dezembro a denúncia contra o Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado consumada, esta situação que aconteceu ontem foi primordial para que isto seja consumado. As pessoas que estão ali, inclusive, no entorno do Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, Fábio Van Garten, Jair, o próprio Eduardo Bolsonaro e outras figuras, estão tentando ali amenizar, dizer que não tem nada a ver, que é um ato isolado, que esse rapaz é um maluco. E quando você olha ali todo o histórico dele recente, inclusive as falas que a sua ex-companheira traz, este rapaz foi radicalizado. Ela diz, inclusive, em uma das entrevistas, que ele só falava de política. E eu sei como isso funciona, porque eu tenho pessoas do meu convívio que eu tive de me afastar, porque toda vez que eu ia conversar com essas pessoas, visitar essas pessoas, a pauta era sempre a mesma. Ataque ao STF, ataque ao ministro Alexandre de Moraes, ataque à esquerda, ataque ao presidente Lula. E aí eu vou fazer um outro vídeo daqui a pouco, perguntando à Folha de São Paulo o que é que ela acha desse tipo de democracia fomentada pelo Bolsonaro. O que é que você acha, Folha? É esse tipo de democracia que vocês acham que existe respeito ali? E você, Joel Pinheiro da Fonseca, o criador do bolsonarismo moderado, é este tipo de democracia que você acha que tem de ser respeitada no artigo do Bolsonaro, que não se pode calar as vozes divergentes? Lembrem, a gente não está discutindo aqui sobre vozes divergentes, a gente está falando aqui sobre vozes destruidoras, que querem acabar com a democracia. Então a hipocrisia, bancar liberal ou se fazer de liberal para defender um discurso que por trás tem ali pessoas, como a gente viu agora nesse caso desse criminoso, defendendo a ideia de golpe de Estado e de ato de terror. Eu queria que você deixasse a sua opinião aqui sobre o que é que você acha que vai acontecer em relação ao Bolsonaro. Para mim,
O carimbo dele tá consumado, ele deve estar preocupado, inclusive, com isso agora, porque ele sabe que a situação dele se complicou e muito. Os advogados dele estão se mobilizando, inclusive. A Polícia Federal já tinha encontrado alguns materiais novos no celular do Mauro Cid e em outros equipamentos eletrônicos que já complicavam mais a já complicada situação do Bolsonaro. E depois desse fato, meu amigo, é só sentar, comprar pipoca e esperar. O bandido vai ser recolhido, ou melhor, o rato vai ser jogado na ratoeira. Compartilhe o vídeo se você puder, se inscreva aqui no nosso canal e deixa like, me siga nas plataformas digitais, tudo que eu falei pra vocês está aqui no comentário fixado, e como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.